E aí, pessoal dos Elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, estamos aqui em mais uma videoaula da playlist NDJP Aritmética Básica. E o título da nossa aula de hoje é Definições, Indefinições e Indeterminações. São três conceitos na matemática que são distintos e que é importante a gente saber o que é que significa cada um deles, tá bom? E nós veremos isso nessa aula de hoje. Então, bora lá. Bom, eu quero apresentar o que é uma definição, o que é uma indefinição e o que é uma indeterminação através de exemplos, que são bastante curiosos, tá bom? Então, serão exemplos envolvendo potenciação e divisão. Serão perguntas, na verdade, e a gente vai tentar responder a essas perguntas. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Quanto vale A elevado a zero com A diferente de zero? Bom, quem assistiu uma aula anterior minha aí, que falava sobre potenciação de números naturais, viu que isso daqui sempre dá igual a 1, né? Ou seja, A elevado a zero é sempre igual a 1, contanto que essa base aqui seja um número diferente de zero. Só que a questão é, por que é isso? Vamos dar uma justificativa, né? Inclusive tem aqui, ó, justifique sua resposta. Bom, pessoal, para poder justificar essa resposta aqui, eu vou ter que utilizar essa propriedade aqui, ó, que é chamada de propriedade fundamental. Isso aqui nós tratamos na aula de propriedades da potenciação. É a multiplicação de potências de mesma base. Olha só. Se você tiver uma multiplicação de potências de mesma base, o que é que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Exatamente isso que está acontecendo aqui, não é verdade? Então pense aqui comigo. Eu vou pôr nessa propriedade aqui o m igual a zero. Vamos supor isso, que o m é igual a zero. Olha o que a gente obtém então. A elevado a zero multiplicado por A elevado a N, isso tem que ser igual a quem? Agora, eu vou conservar a base, que é A, e somar esses expoentes. Só que se a gente somar o 0 mais o N, vai ficar apenas o N. Não é verdade? Agora pensem comigo. Para que essa igualdade aqui seja uma igualdade verdadeira, quem tem que ser A elevado a zero? Pense aí. Qual é o número que eu tenho que multiplicar por A elevado a N para obter A elevado a N? Consequentemente, né, esse A elevado a zero tem que ser 1. Não é isso? Então, pessoal, isso daqui é uma definição. A gente define A elevado a zero igual a 1. É uma definição, só que é meio que uma definição forçada. Por que eu estou dizendo que é meio que uma definição forçada? Porque se a gente definisse A elevado a zero diferente de 1, se não fosse um número igual a 1, essa igualdade aqui não iria ocorrer. A gente iria ter problemas com essa propriedade fundamental. Então, é uma definição sim, mas é uma definição meio que obrigatória. Show? Então, tá aqui um exemplo de definição e a justificativa do porquê A elevado a zero é igual a 1. Vamos continuar? Outra pergunta. O que significa 10 sobre 0, ou seja, 10 dividido por 0 e 0 sobre 0. Em outras palavras, né, 0 dividido por 0. Para poder explicar isso, eu introduzi esse item aqui, ó, 10 dividido por 2, né, 10 sobre 2. Quanto é que dá isso? Eu sei que vocês já sabem a resposta, mas eu quero falar algumas coisas antes de dar essa resposta, tá bom? E em seguida a gente trata especificamente do que está perguntando o que é que significa, né? 10 sobre 0 e 0 sobre 0. Olha só. Nessa divisão aqui, pessoal, nós vamos obter um quociente. Não é isto? Toda divisão a gente obtém um quociente. Nós vimos isso nas aulinhas de divisão que tivemos anteriormente. E existe uma relação entre o dividendo, o divisor e o quociente. Vocês lembram? Que é a seguinte, ó. Dividendo é igual ao divisor vezes quociente. Quem é o nosso dividendo aqui? É o 10. Quem é o nosso divisor? É o 2.
E o quociente é quem eu quero determinar. Aí basta a gente pensar o seguinte: qual é o número que eu tenho que multiplicar por 2 para obter o 10? Fácil, né? Esse número aqui é 5. Então, tranquilo. Notem que a divisão por um número diferente de zero, ela é sempre válida. A gente sempre consegue realizar essa divisão. Então, a gente pode até dizer o seguinte, ó. A divisão é bem definida para o divisor diferente de zero. Então, quando o divisor é diferente de zero, a gente consegue realizar aí a divisão numa boa. Show? Agora, pessoal, eu quero aplicar esse mesmo raciocínio aqui no item B e no item C para ver o que é que a gente vai obter. Tá bom? Então, o nosso dividendo aqui é 10, o divisor é 0 e queremos obter o quociente. Então vai ficar, usando essa nossa relação, né? 10 tem que ser igual a 0 vezes Q. Dividendo é igual a divisor vezes quociente. Bom, agora a gente tem que pensar o seguinte: qual é o número que multiplicado por 0 dá 10? E aí? Qual é o número que vezes 0 dá 10? Pensem um pouquinho. Vocês pensando e me dá a seguinte resposta: não existe nenhum. Não existe nenhum número que multiplicado por 0 dê 10. Não é isto? Então, ó. Não existe um Q tal que 10 seja igual a 0 vezes Q. Isso daqui, pessoal, é uma indefinição. Indefinição. Por que, professor, é uma indefinição? Porque não existe divisão por zero. Por que não existe divisão por zero? Justamente por conta desse argumento aqui. Essa nossa relação ela é válida, a gente consegue aplicar essa relação, só que não é uma coisa verdadeira. Tá bom? Então nós temos aqui uma indefinição. Você pode pensar em qualquer cara e colocar aqui no lugar do Q, você nunca vai obter, depois dessa multiplicação por zero, um valor igual a 10. Tá? Então por isso que a gente fala que não existe divisão por zero. Tá bom? Continuando aqui nosso raciocínio, vamos aplicar essa mesma ideia no item C. 0 dividido por 0 tem que dar um quociente, né? Então um Q aí. Então, o nosso dividendo é 0, tem que ser igual ao divisor, que é 0, vezes o quociente. E aí? Vamos pensar, qual é o número que multiplicado por 0 dá 0? Pensem um pouquinho. Ora, qualquer Q, né? Qualquer número que eu colocar aqui no lugar desse Q, multiplicado por 0 vai dar 0. Então, qual é a nossa resposta aqui? Qualquer que serve. O que é que significa isso? Qualquer que você colocar aqui, qualquer número que você pôr aqui, vai estar valendo essa relação. E isso daqui, pessoal, é uma indeterminação. Indeterminação. Por que uma indeterminação? Porque a gente sabe que existe uma resposta para cá, inclusive uma só não, infinitas respostas, só que a gente não consegue determinar qual que é. Existem várias, né? Infinitos valores que eu posso colocar aqui. Então é uma indeterminação. Note a diferença do item A para o item B e para o item C. No item A, a gente conseguiu encontrar um valor para Q. No item B, a gente não conseguiu determinar nenhum valor Q que essa relação aqui, de modo que essa relação fosse válida. E no item C, a gente consegue determinar infinitas soluções, de modo que essa relação aqui seja válida. Tá bom? Então tá aí um pouco da diferença entre definição, indefinição e indeterminação. Show? Bom, pessoal, e para finalizar, eu trago aqui para vocês essa última perguntinha, que é o seguinte: o que significa 0 elevado a 0?
A gente ainda não tinha tratado disso, né? E para responder o que é que significa 0 elevado a zero, eu vou utilizar essa propriedade aqui, ó, da potenciação, que é a divisão de potência de mesma base. Se tu tiver uma divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, tá? Aqui nós temos algumas condições a respeito desses expoentes e da nossa base. Primeiro, o m tem que ser maior que o n. Isso porque eu apenas tratei da potenciação de números naturais, né? Então, se fosse o contrário, aqui a gente iria obter um número negativo. E até o momento eu não falei a respeito de potenciação de números negativos. E essa base aqui, ela tem que ser diferente de zero, tá? Só que vamos imaginar o seguinte. Essa segunda informação eu vou desconsiderar. Imagina que essa base aqui possa ser igual a zero, tá bom? E eu vou utilizar essa propriedade no meu raciocínio, para poder justificar o que é que significa 0 elevado a zero. Vem comigo aqui, ó. Bom, temos 0 elevado a zero. Vocês concordam comigo que 0 elevado a zero é a mesma coisa que 0 elevado a n menos n? Sim, né? Porque n menos n dá zero, eu volto ao que tinha anteriormente, 0 elevado a zero. Agora, pessoal, eu vou utilizar essa propriedade. Eu vou sair aqui do segundo membro e ir para o primeiro membro. Só que nesse meu caso em específico. Vai ficar o seguinte, ó. 0 elevado a n sobre 0 elevado a n. Eu fiz o processo inverso. Beleza. Só que nós vimos lá na aula de potenciação de números naturais que 0 elevado a n é sempre igual a zero. Sempre, sempre, sempre. Então vamos ter 0 sobre 0. Né? Aqui dá 0, aqui dá 0. Só que nós acabamos de ver no slide anterior que 0 sobre 0 é o quê? É uma indeterminação. Consequentemente, 0 elevado a zero também é uma indeterminação. Tá? 0 sobre 0 indeterminação, 0 elevado a zero também é uma indeterminação. Então a gente coloca assim, logo, 0 elevado a zero também é uma indeterminação. Vocês podem estar se perguntando, professor, existe só esses dois tipos de indeterminação, 0 sobre 0, 0 elevado a zero? Não, pessoal, existem outros tipos de indeterminação, só que no ensino médio, no ensino fundamental, essas são as indeterminações mais comuns que vocês veem. Agora, quando a gente está lá no nível superior, estudando cálculo, aparecem outros tipos de indeterminação. Existem até formas de eliminar essas indeterminações e a gente encontrar um valor bem definido. Só que isso aí é um conteúdo um pouquinho mais avançado, tá bom? Galera, essa foi a nossa aula. Eu acho que vocês perceberam que foi uma aula mais técnica, né? Uma aula mais matemática, vamos dizer assim. As próximas aulas, a gente vai seguir a dinâmica lá da aritmética básica, trazendo mais coisas a respeito da potenciação, tá bom? Iremos falar da potenciação de números envolvendo números negativos. Quando a base é negativa, quando o expoente é negativo. E é isso aí, gente. Aguarde as próximas aulas. Se vocês gostaram dessa aula, curte aí, compartilha. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até mais. Valeu!